nossa imensa biodiversidade, não se conhece ainda, para muitas espécies nativas brasileiras, a tolerância das suas sementes à dessecação. Nesse vídeo, a professora Claudineia traz listas com espécies florestais nativas, ortodoxas, recalcitrantes e chama atenção para um trabalho com uma espécie cujas sementes têm tolerância intermediária à dessecação, que é o genipapo. Eu tentei buscar para vocês hoje também, em relação às espécies, às sementes florestais nativas, em relação ao comportamento fisiológico, secagem e armazenamento de sementes. Medeiros e Eira, em 2006, ele já traz algumas informações através de circulares técnicas da Embrapa sobre, já fez um levantamento sobre o comportamento de tolerância e não tolerância à dessecação dessas espécies nativas. Ele traz o nome das espécies, né? Traz os nomes das espécies juntamente com as referências. E muitas delas são conhecidas de vocês. Acredito que a lista pode ser bastante ampliada, né? Aqui eu não coloquei toda a lista porque são várias páginas, mas muitas já são comprovadas por determinações, né? Determinações já de viabilidade e de outros testes de longevidade. Incluiria outras espécies aqui, que as espécies que eu já tive contato, que foi a eritrina, a catingueira e a umurana cearensis, né, que tem esse tipo de comportamento. Os mesmos autores também, eles mostram essas listas para as espécies que têm comportamento não tolerantes à dessecação em relação ao armazenamento. Então, são essas espécies aqui que eu acho que muitas delas ainda têm que ser comprovadas, né? Ou buscado outras informações a partir do momento em que as literaturas são, né, são baseadas em referências já muito antigas. Então, acho bastante interessante também comprovar esse tipo de comportamento, né? Ao mesmo caso, eu encontrei também para sementes de espécies do cerrado, onde eles já colocam o comportamento ortodoxo, recalcitrantes e intermediárias. No caso das sementes do cerrado, as sementes ortodoxas têm uma característica comum de serem tegmento impermeável, pequenas e dessecadas a 9-12% em temperatura ambiente ou dessecadas a um conteúdo de água de 5% e mantidas em temperaturas sub-zero, né? As temperaturas negativas. Então, aí são alguns exemplos dessas sementes, né, aí ortodoxas recalcitrantes, e aqui na continuação aqui dessa listagem, eu destaco o genipapeiro, que é considerado como intermediário para o Carvalho Nascimento em 2000. Então, são referências em relação, em que muitas delas precisam, então, ser estudadas. E é esse exemplo que eu quero trazer do genipapeiro, onde a literatura coloca que ela tem uma tolerância parcial à dessecação, e que isso pode ser comprovado, né? Pode ser comprovado nesse trabalho através das interferências em relação ao tipo de secagem, ao método de secagem ou à velocidade de secagem dessas sementes. Foram testados, então, dois tipos de secagem, uma secagem rápida, expondo as sementes a sílica gel, e uma secagem lenta, expondo a semente em soluções salinas, com umidades relativas de equilíbrio mais estáveis, por diferentes tempos de exposição, conforme a tabela abaixo. Então, você vê que a semente, ela é dispersada com um alto conteúdo de água, um teor de umidade elevado, e foi promovida, então, o primeiro tratamento foi testar a velocidade de secagem dessas sementes. Ao longo do tempo de secagem, houve uma perda acentuada de aproximadamente 20% do conteúdo de água e chegou-se ao final uma umidade em aproximadamente de 5%, sendo que o tempo para ela atingir essa umidade extremamente baixa variou de 332 horas para secagem rápida e de 1.081 horas para secagem lenta nas diferentes soluções salinas. O tempo de exposição em cada solução salina
foi descrito aqui nessa tabela. O texto também aqui não está escrito, mas o trabalho mostra que mais 48 horas em solução em sílica gel foi suficiente para chegar a uma umidade, um conteúdo de água limite de 5% também, incluído aqui nessa como umidade alvo. As avaliações, então, para esses dois tipos de velocidade de secagem, foi feita tanto da germinação acompanhada pela porcentagem de sementes germinadas, de plântulas normais obtidas e o índice de velocidade. Você vê que para as sementes que tiveram submetidas à secagem rápida, a germinação ela foi decrescente e significativamente alterada quando o limite ou o conteúdo de umidade chegou a 20%, né? Quase que um pouquinho acima aqui, bem diferente em relação à umidade inicial. As plântulas normais tiveram o mesmo comportamento e o índice de velocidade também mostrou essa redução, com reduções bastante significativas logo no início, aqui mostrando-se bastante sensível logo no primeiro, nas primeiras condições de dessecamento. A riqueza do trabalho, além de observar esse tipo de resposta, foi a complementação das informações em relação a essas figuras ou essas eletromicrografias dos tecidos do endosperma e das camadas externas do tecido do eixo do embrionário, né? Do eixo embrionário. Então, é possível observar toda essa desorganização a nível de camada externa, né? Isso aqui, as sementes, elas estavam com 10,2%, que seria esse limite aqui, tá? Esse limite, onde você tem essas degenerações aqui observadas na camada externa do endosperma. E aqui a gente observa no detalhe interno, com esses espaços entre as células, um adensamento aqui do suco celular. Ao mesmo tempo, é possível observar toda essa desorganização, e aqui ele chamou de um escamamento aqui dessa ponta do eixo aqui da ponta da radícula do eixo embrionário. Quando comparado, então, com as sementes submetidas à secagem lenta, né, aqui foram utilizadas os sais, a gente observa que a germinação ela se manteve bastante elevada, até os 10%, onde o limite, então, havendo uma redução somente quando a dessecação ela atingiu o limite mínimo, que foi de 5%. As plântulas normais também acompanharam esse mesmo tipo de resposta, e o IVG também teve uma redução, só que de forma bem mais gradual, né, com diferenças significativas agora, aqui já no limite de 20%. E quando se comparou com algumas observações aqui nos tecidos da semente, na mesma condição de umidade, 10,1%, você pode comparar as células do endosperma internamente, não havendo aqueles espaçamentos que foram, né, observados na secagem rápida, e aqui, praticamente, a ponta da radícula do eixo embrionário com as células extremamente organizadas e sem descamação, totalmente organizadas aqui, né? Sem degenerações ou desorganizações visíveis. Uma vez estabelecido, então, o método de dessecagem, né, a lenta, nas duas últimas conteúdos de umidade, que seriam os limites de 10% e 5%, essas sementes, então, foram armazenadas e acompanhada a viabilidade após 90 dias, depois de armazenada a menos 20 graus Celsius. É possível observar que logo no início, né, a germinação das sementes dessecadas a 5%, ela foi mantida ao longo do período em um nível constante de 50%. Por sua vez, as sementes que tinham uma viabilidade alta logo no início, certo? Com 10% de umidade, nos primeiros 30 dias, ela se tornou bastante sensível
a essa condição de temperatura negativa, né, diminuindo sensivelmente a sua taxa de germinação, e nos tempos restantes, né, e nos tempos posteriores, ela manteve constante aqui, ou uma queda bem suave da taxa de germinação, sendo que ao final de 90 dias ela foi superior ao outro tratamento. Então, baseado nessa comprovação, nos estudos de dessecação, velocidade de dessecação, o comportamento ou os estudos de deterioração, os danos, e o período de armazenamento, né, em condições negativas, os autores confirmaram, então, o comportamento intermediário das sementes do gene papeiro.